Eu sempre recomendo que você mantenha a organização dos seus arquivos da forma mais prática possível e também de um jeito que facilite você encontrar mesmo quando você estiver com pressa ou já tiver bastante tempo que você não acessa os arquivos daquele determinado cliente. Eu vou mostrar para vocês como que é o padrão de organização de pastas que a gente faz aqui na Ave Design. Então, começando aqui, você está olhando a pasta central, né? Nossa pasta do Google Drive. Clicando na pasta clientes, você vai ver que aqui tem todos os clientes da Ave que a gente já atendeu. Eu vou focar um pouquinho na pasta do cliente Nonamia, que é um cliente recente, mas que a gente já desenvolveu alguns projetos antes. Então, acessando aqui, você vai ver que aqui na Ave a gente sempre organiza as primeiras pastas com os nomes das peças. Então, se você desenvolver um adesivo, você vai ter uma pasta chamada adesivo, um cardápio, uma pasta chamada cardápio, marca, uma pasta chamada marca e por aí vai. Hoje a gente vai focar aqui no detalhamento da pasta cardápio, porque cardápio normalmente é uma peça que envolve muito tipo de arquivo, envolve imagem, envolve arquivo de texto, envolve arquivo para produção, editável, às vezes mockup e por aí vai. Então hoje a gente vai mostrar como é que faz de acordo com essa pasta. Clicando nela, você vai ver que você já encontra a pasta com a data da execução do trabalho. Isso facilita muito quando você desenvolve o mesmo tipo de peça várias vezes para o cliente. No caso da Nonamia, que é um cliente recente aqui da Ave Design, você vai reparar que só tem uma pasta de cardápio. Mas para outros clientes que a gente já desenvolveu mais de uma peça, essa questão de determinar a data já na pasta inicial ajuda muito se eventualmente a gente tiver que acessar algum arquivo anterior. Então, começando pela pasta da data, a gente clica e aí aqui dentro você vai ver novas subdivisões. Então você tem a pasta Benchmark, por exemplo, que é uma pasta de referências visuais. Tudo que a gente pesquisa, que o cliente manda de referência, a gente coloca nessa pasta Benchmark. A pasta de conteúdo, ela é todo o conteúdo relacionado ao que você vai fazer na peça. No caso do cardápio, normalmente é um arquivo de texto, uma foto, alguma coisa que mostra o conteúdo do cardápio, mas também as imagens, as fotos relacionadas aos produtos. E aí, aqui, atenção, são só as fotos que você recebe, não são necessariamente as imagens que vão estar no arquivo final do cardápio, tá bom? Na pasta editáveis, você vai colocar todos os arquivos que são editáveis. Então, se você está desenvolvendo esse cardápio no Illustrator, vai ser o arquivo do Illustrator. Se ele está sendo feito no InDesign, é o arquivo do InDesign. No Photoshop, é o arquivo do Photoshop. Se esse cardápio tem uma faca, você vai colocar o arquivo editável da faca aqui. Enfim, tudo que for editável, que tem a possibilidade de você editar depois, entra nessa pasta. Na pasta imagens, aí sim você vai colocar todas as imagens que forem utilizadas, efetivamente utilizadas no arquivo. É aquela imagem que você já tratou, já cortou, já fechou, já finalizou, ela vai entrar aqui. Por que é importante você ter uma pasta exclusivamente para as imagens que você está trabalhando na peça? Porque no caso do pacote Adobe, ele trabalha com link. Ele não necessariamente anexa o arquivo dentro do documento. Ele cria um link para espelhar a imagem do arquivo. Ele faz isso para tornar o documento mais leve, para não ficar um documento tão pesado de se trabalhar. Então é muito importante que você saiba onde você está guardando essas imagens, vetores, qualquer arquivo que seja anexado ao documento, que não faça parte originalmente lá do documento. Aqui no caso a gente nomeia as pastas imagens como imagens mesmo. Por fim, uma pasta que a gente também determina aqui, que ajuda bastante, isso foi algo que a gente acrescentou ao longo dos anos, é essa pasta para produção. Essa pasta para produção, ela contém os arquivos que vão ser enviados de forma finalizada para o cliente, seja por uma utilização web ou por uma impressão na gráfica. A gente coloca todos aqui. Dessa forma, a gente sabe que o arquivo PDF, PNG, JPG, enfim, qual que seja o formato que estiver dentro dessa pasta, foi efetivamente o arquivo que a gente enviou para o fornecedor. Porque o que pode acontecer? Às vezes você desenvolve vários formatos, várias adaptações, PDF de visualização, PDF para aprovação e tudo mais, e aí aquele monte de arquivo depois você fica confuso, sem ter certeza sobre qual foi o arquivo que você efetivamente mandou para a gráfica. Então, separando isso numa pasta à parte, vai te ajudar bastante. Mas aí se você perguntar, e o que eu faço com esses outros arquivos que foram para aprovação? Que o cliente aprovou, eu posso utilizar, mas que não são para impressão ou para produção propriamente dita. Aí eu te sugiro criar uma pasta, por exemplo, para aprovação, ou arquivos de visualização, por exemplo.
porque você vai conseguir fazer essa separação e isso vai te ajudar muito no futuro. Quer ter um exemplo melhor? Eu vou voltar aqui na nossa pasta de clientes e vou acessar a pasta do Rock Burger. Rock Burger é uma hamburgueria, foi muito famosa aqui no Espírito Santo durante um bom tempo. A gente atendeu ele por 9 anos. Então aqui você já tem uma ideia da quantidade de peças que a gente desenvolveu para eles. Tratando especificamente do cardápio, olha só isso. Olha a quantidade de cardápios que a gente desenvolveu. E aqui ainda tinha um agravante de ter cardápio para o dia e cardápio para a noite. Cardápio por food truck, cardápio para evento de verão. Então assim, era sempre uma infinidade. Ao longo desses 9 anos, a gente fez, refez e fez mais uma vez algumas versões de cardápio. Então você imagina se eu acessasse essa pasta cardápio e tivesse tudo jogado aqui dentro. Eu jamais ia conseguir identificar de qual cardápio eu estava falando, qual cardápio que eu ia mexer. Então, organizando a pasta, aqui nesse caso, por tema e data, já que às vezes era o cardápio uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano, então organizando por tema e data, a gente tem uma facilidade muito maior de saber em qual arquivo a gente precisa mexer quando necessário. Tá certo? Então, fica a dica, organize as suas pastas, isso vai te poupar muito tempo, vai ajudar demais na sua organização, principalmente se você compartilha essa pasta com outras pessoas, você vai facilitar muito a vida da outra pessoa que vai acessar esses arquivos. Se você trabalhar sozinho, ok, você tem seu tipo de organização, mas a partir do momento em que tem mais pessoas acessando o projeto, é importante sim que essa organização seja feita para facilitar a vida de todo mundo ali dentro. Tá joia? Ficamos por aqui.